Olá candidata, tudo bem com vocês? Professor Marcos José de Atualidades, começando mais um top de atualidades, tá bom? Da semana, não é? Você já está a par, a gente tinha combinado aqui com vocês e toda semana eu vou vir aqui falar das principais notícias, que a intenção do NEAF é o quê, né, candidato? Ó, fazer com que você fique ligado, né? Eu acho que não existe, pelo menos não temos visto no mercado nada parecido, avisar você, candidato, que é um cara antenado, que é uma pessoa que tem um projeto, e para você que não tem, porque o que às vezes me perguntam lá na aula de presencial, alguns alunos perguntam assim para mim, mas como é que eu faço para poder estudar atualidades? Bom, uma das formas de você aprender a estudar atualidades é ir separando os assuntos, verificando o que há de mais interessante, quais são as probabilidades desses assuntos virem a cair numa prova. Então, nossa intenção aqui no NEAF é esta que você está entendendo, é dizer para você, candidato, ó, vamos lá, anota aí, porque isso que ocorreu a semana passada é muito importante e a probabilidade de vir a cair numa prova de atualidades no futuro é grande, tá bom? Bom, e como eu não tenho muito tempo, né, o papai Smurf só me dá 20 minutos para falar com você, então vamos à primeira notícia da semana que começa do dia 4 a dia 10 de fevereiro, ok? Rombo na balança comercial em janeiro é o pior da história. Ouviu, candidato? É o pior da história. Quer dizer, o Brasil voltou a apresentar déficit comercial bilionário. Então, candidato, o que é importante você se ligar aqui, né? Fica esperto. Isso não é algo normal. O Brasil tem mantido a sua balança comercial positiva. Você deve lembrar o que é uma balança comercial. Quer dizer, um país, todos os países exportam e importam matéria-prima, bens de consumo, produtos industrializados, ok? No caso do Brasil, pelo menos na década passada, ele teve anos e anos sucessivos de balança comercial positiva. Ou seja, ele vendeu bem mais do que comprou, tá bom? No caso, né, de uns 2, 3 anos para cá, isso tem variado. Agora, como eu coloquei aí na notícia para você, na chamada, que é um rombo na balança, que o janeiro é o pior da história, isto é muito preocupante, então fique esperto, porque este tipo de matéria que fala da situação financeira do país é um forte candidato a cair. Desaceleração da China agrava a queda na Bolsa no Brasil. Então, está aí novamente o setor da economia que envolve não só o do Brasil, mas do mundo. Então, candidato, você que quer aprender a estudar atualidades, economia nacional e internacional é praticamente obrigatório. E ficar antenado com o que os jornais vêm comentando. O jornal televisivo, o jornal de rádio e principalmente o jornal escrito. O que você está vendo aí é importante porque quem é o maior parceiro econômico do Brasil é a China. E a China não está crescendo como ela esperava. A China, que já teve, por exemplo, chegou a bater 11% de crescimento ao ano, tudo indica que agora, 2013, ela vai bater no máximo 7,5%. Veja o caso do Brasil, também já comentei aqui com vocês, pode ser no máximo 2,5%. Então, no caso das bolsas de valores, principalmente dos países emergentes, a coisa não anda bem, como você está vendo aí. Inclusive, eu quero assinalar aqui para você, ó, países desenvolvidos e países emergentes. Você, candidato, não pode esquecer da diferença que existe aí, não é? Você tem os países considerados ricos e desenvolvidos, que exportam muita tecnologia, e os países emergentes, que estão
eles são industrializados, mas não possuem tecnologia de ponta e vendem bastante matéria-prima. O meu caso do Brasil é um exemplo típico, ok? Então, fique esperto com esse tipo de notícia que aconteceu a semana passada, que está mexendo com a economia do Brasil. Farc propõe impacto humanitário na guerra interna na Colômbia. Cuidado, porque isso aqui também está dando o que falar. Olha, esse fato, né? A guerrilha das Farc propôs nesta segunda-feira ao governo colombiano um pacto de regularização na guerra interna, que fixe normas de conduta humanitária a ambas as partes enquanto negocia a paz. Então, candidato, olha, vamos mudar aqui, porque eu tenho mais um quadro para falar dessa notícia. O que significa Farc? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Já foi muito poderosa, mas o ex-presidente Álvaro Uribe, porque agora é o Juan Manuel Santos, o presidente. Juan Manuel Santos era, na verdade, o ministro de Segurança do governo de Álvaro Uribe. Então, ele foi eleito democraticamente. A Colômbia passou por uma fase de transformação neste combate às Farc. A gente fala sempre no plural, as Farc, porque significa forças revolucionárias. Então, não tem uma só, tem várias. E praticamente as Farc ela tinha ligação com o cartel de cocaína. Sequestrava pessoas, pedia resgate, dinheiro, até que o governo Bush e o governo ex-presidente Álvaro Uribe resolveram fazer uma parceria e combater as Farc. As Farc hoje ela não é nem sombra do que foi há alguns anos atrás. Então, é este tipo de negociação que está ocorrendo. E anota isso aí direitinho, viu, candidato? Está aqui o nome, ó. Em Havana, Cuba. Isso. Essas rodadas de negociações estão ocorrendo em Havana. Ela está trazendo os representantes das Farc, como você está vendo no quadro à esquerda, e os representantes do atual presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. E isso mexe com toda a estrutura política da América Latina e também, por que não, da América do Sul. Tá legal? Importante. Até agora o governo de Juan Manuel Santos rejeitou qualquer trégua bilateral, por isso não se uniu aos 2 acordos de cessar-fogo unilaterais decretados pela guerrilha socialista desde que começaram as conversações de paz em Havana há 15 meses. Então, nós não estamos falando de um assunto, assim, vamos dizer, imediato. Já tem mais de um ano que essas negociações vêm ocorrendo. E para você que vai fazer uma prova de atualidades, não pode perder o foco. Então, como eu tenho dito aqui, fique esperto, candidato. Europa e Estados Unidos planejam ajuda à Ucrânia. Então, né, candidato, você que vem acompanhando o noticiário está quase que diariamente já acostumado a ler alguma coisa sobre a Ucrânia. Tá? Nós tivemos o ano passado, a Ucrânia foi convidada pela União Europeia para abrir negociações econômicas. O presidente Vladimir Putin, da Rússia, está descontente com esta aproximação. Os russos jogaram pesado, perdoaram dívidas, prometeram investimentos, e aí o presidente da Ucrânia voltou atrás. Isso acabou acarretando uma enorme manifestação, que vem perturbando a Ucrânia até os dias de hoje, né, já que nós estamos aqui de 4 a 10 de fevereiro para comentar esses assuntos. Então, a Ucrânia, ela hoje é uma região, né, está em perigo até uma guerra civil e veio ocupando mais espaço que a própria Síria. Então, candidato, fique esperto, tá bom? Olha, eu estou deixando aí o quadro, né? 2 quadrinhos para você. Está aí da sua esquerda o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych. Agora não sei se o
ucraniano está tão bom assim, mas espero que esteja, e o ex-primeiro-ministro Mykola Azarov, que renunciou por causa dos protestos lá na Ucrânia, onde a população está dividida, porque uma parte dela quer a aproximação com a União Europeia e a outra parte quer uma aproximação maior com os russos. Tá ok? Agora, um detalhe é importante porque provavelmente a semana que vem eu vou voltar a falar dele. Essas histórias de escuta telefônica, de pegar, rastrear mensagem de e-mail, tem dado o que falar, não tem? Então, o que eu vou mostrar aí para você? A secretária de Estado, Victoria Nuland, num telefonema que ela estava fazendo, ela foi surpreendida xingando a União Europeia, mandando a União Europeia quase para aquele lugar. Há desconfiança de que foi o governo do Vladimir Putin, o governo russo, que fez esse rastreamento e jogou na internet, que é lógico, o Vladimir, com esta cara de bonzinho que você está vendo aí, não gostou nem um pouco de ser acusado. Ou seja, está também em crise uma relação, a crise política na relação Estados Unidos com a Ucrânia e a União Europeia. Então isso vai acabar dando o que falar, porque não se esperava tamanha gafe da subsecretária de Estado norte-americana Victoria Nuland. Okay? A Angela Merkel, por exemplo, para quem já está lendo, andou lendo a semana passada essa reportagem, a Angela Merkel ficou extremamente irada com isso, parece que ia ligar inclusive para o todo-poderoso Barack Obama. Tá bom? Então essa situação da Ucrânia acompanhe porque ela realmente está pegando. Abbas quer a força da OTAN em futuro Estado. Bem, aqui um assunto muito complicado, mas para quem não sabe, este senhor de cabelo branco, Mahmoud Abbas, é o presidente palestino. A Palestina não é um Estado oficial, ele é um Estado em observação pela ONU. Então, cuidado, candidato, porque a gente vai falar de Oriente Médio, inclusive você vai voltar a ver o slide quando eu colocar. O mapa da Palestina, você sempre tem que observá-lo com cuidado. Saber onde ficam essas regiões do tipo a faixa de Gaza, Cisjordânia, colinas de Golã, tá bom? Entender que o único território oficial que pertence aos palestinos está na mão do Hamas, que é um grupo terrorista, não é? É a faixa de Gaza, e que o presidente Mahmoud Abbas deveria estar lá, mas não está. Por quê? Porque a Autoridade Nacional Palestina, cujo representante é o Abbas, não se bica com o grupo terrorista Hamas. E todos são palestinos. Isso favorece Israel? Favorece. É uma situação delicada. O caso do Abbas ter pedido para a OTAN, que é uma organização internacional composta por Estados Unidos e países da Europa que formam um grupo militar. A OTAN, ela atua de forma um pouco independente, vamos dizer assim, mas sempre há interesses dos americanos e da Europa Ocidental. Então, se o Abbas está pedindo ajuda da OTAN, é porque Israel não pode dar muitas garantias de que o futuro Estado palestino vá funcionar de forma plena. Você tem aí nomes, como eu já coloquei aí para você, não é? O John Kerry, que vem trabalhando muito por uma aproximação melhor entre o governo de Israel e o governo da Autoridade Nacional Palestina. Então esse é um assunto muito delicado que você, candidato, também tem que ficar esperto. Apagão, aí o outro assunto, apagão deixa 6 milhões sem luz em 13 estados. Tudo indica que foi um curto-circuito, mas a presidente Dilma também falou em raios. Então, olha, vamos lá.
Estamos atravessando uma onda de calor muito forte. E não tem chovido nem metade do esperado. Então, os reservatórios de água estão muito baixos e o consumo de energia, principalmente no sudeste e sul, tem aumentado porque o calor está realmente detonando. Já comentei aqui, vou repetir, Porto Alegre no mesmo dia, estava marcando 38 graus, enquanto Natal, no Rio Grande do Norte, estava marcando 34. Só que o Rio Grande do Norte está bem pertinho da linha do Equador e, pela lógica, é um estado muito mais quente. No entanto, Porto Alegre, que é a capital brasileira, que possui a maior latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, não deveria estar marcando temperaturas maiores do que o Rio Grande do Norte. Então, essa onda de calor aqui, associada à baixa dos reservatórios de água, tem congestionado as linhas de transmissão e tudo indica o problema foi esse. Tá? Então, isso é um assunto que tem preocupado muito o governo. Né? Foram 13 estados, todos da região sul, sudeste, centro-oeste e alguns da região norte. Tá ok? Está aqui um slide para você depois ler com calma, onde eu estou colocando em negrito que o sul bateu, né, recordes de consumo. Esses recordes têm sido sucessivos, tá? E as duas combinações causaram o apagão, como você está lendo aí embaixo, os recordes de consumo e o baixo nível dos reservatórios. O CURTO acionou o ERAC, Esquema Regional de Alívio de Carga. Cuidado com essa sigla, hein, candidato? Porque isso é coisa fácil de esquecer e que concurso adora colocar. Outro assunto importante, tá aí de novo a Síria no noticiário, né? Nós temos lá, ó, vamos lá. Começa a saída de moradores sitiados da Síria. Eu estou colocando aí para você o mapa do Oriente Médio. A Síria, para você sempre, né? Isso sempre é importante, viu, candidato? Não tem nenhum exagero nisso, tá? É muito importante que você visualize isso, porque eu acabei de falar, o Oriente Médio é muito complicado da gente estudar e aprender, mas não é impossível. Então, legal você saber onde fica a Síria, quem são os seus vizinhos, no Oriente Médio, onde ela está situada. Você tem aí à sua direita o Bashar al-Assad, que é o ditador, né, herdou do seu pai essa ditadura na Síria. Houve um acordo, este acordo foi discutido em Genebra, na Suíça. O governo de Bashar al-Assad concordou que haja ajuda humanitária na cidade de Homs. Está vendo aqui, ó? Cidade de Homs. É de lá que estão saindo os rebeldes, principalmente mulheres, feridos e crianças, né, e idosos, para serem amparados por grupos humanitários ligados à ONU. Então, esse foi um acordo feito com Bashar al-Assad, que tudo indica, né, não vai cair. Cuba deixou mais médicos, a cubana, tá aí o nome dela, Ramona Matos Rodrigues, e ela pede visto aqui no Brasil para entrar nos Estados Unidos. A médica abandonou o Mais Médicos, alegando que estava sendo enganada. Teve o amparo do brilhante Ronaldo Caiado, da bancada ruralista, um deputado federal que é contra a lei que retira dos fazendeiros que utilizam mão de obra escrava suas terras. Você vê que a ajuda de quem foi pedir a tal da Ramona. Mas isso está dando o que falar e, é lógico, atinge esse programa do governo federal, que é o programa Mais Médicos. Legal? Outro assunto, ONU critica a igreja por encobrir pedofilia. Aí é que nós temos um caso interessante por causa do seguinte, viu, candidato? Você sabe que o menor estado, o menor país do mundo é o Vaticano. O Vaticano não tem representação oficial na ONU. A ONU, como uma instituição laica, né,
ela também tem lá suas críticas pela postura do Vaticano em encobrir padres pedófilos. A ONU elaborou um relatório, soltou esse relatório que não agradou ao Papa Francisco, obviamente, e aí você tem um batendo de frente com o outro, ou seja, a ONU e o Vaticano estão trocando farpas, e isso tem a ver com a pedofilia que ocorre em muitas igrejas, e fica sempre claro que a igreja também encobre esse tipo de ação desses padres pedófilos, tá bom? Então tá aí um assunto também que foi muito discutido a semana. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, ele é o único condenado do processo do mensalão que está foragido, está preso na Itália, onde ele entrou com passaporte falso. Então, quer dizer, o cara é boa gente, né? Sabe como é que é, né? O cara é boa gente, vai boa gente aqui, boa gente lá. O Pizzolatto provavelmente não vai ser extraditado para o Brasil, mas vai continuar preso na Itália, e é lógico que o governo brasileiro, né, no caso do STF, julgou e condenou o Pizzolatto por participar do mensalão, e é por isso que ele foi embora do Brasil para nunca mais voltar. O parlamento da Turquia amplia o controle da internet pelo governo. Então, alguns países como China, Coreia do Norte, Cuba, que têm um controle muito pesado sobre a internet, a Turquia quer aprovar essa lei. Erdogan, que é o presidente da Turquia, gostou muito da ideia. Por quê? O ano passado, enquanto pipocavam as manifestações aqui no Brasil, em junho, na Turquia também. E enquanto essas manifestações no Brasil usavam as redes sociais, lá na Turquia também. Então, o uso das redes sociais foi fundamental para ajudar nas manifestações contra o governo da Turquia, e é lógico que agora ele está dando troco. Tá bom? Beleza, candidato? Vamos lá, então. Tá aí o parlamento turco à sua esquerda, né? E um lembrete que eu estou deixando: as redes sociais foram fundamentais na convocação de protestos. O João Paulo Cunha, outro condenado do mensalão, renuncia ao mandato. O ex-presidente da Câmara preso por envolvimento com o mensalão segue ex-colegas e evita o processo de cassação. Então, com isso, candidato, ultrapassando um pouquinho o tempo que o papai Smurf me dá, terminamos esse top 10 de 4 a 10 de fevereiro, né, o top 10 das melhores notícias da semana passada, e espero vê-los o mais breve possível, logicamente na segunda-feira que vem. Estudem, anotem aí o que eu estou mandando para vocês, e um grande abraço a todos. Até mais.